Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do CPOS. Eu sou a Priscila Silva, bolsista aqui do Centro de Pesquisas em Odontologia Social. O nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Fernando Neves Hugo. O professor Fernando Neves Hugo é professor do Departamento de Odontologia Preventiva e Social, aqui da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFMA, doutor em Odontologia na área de saúde coletiva, foi diretor do Centro de Pesquisas em Odontologia Social e atualmente é coordenador da avaliação externa do PEMAC-CEL para a região sul do Brasil. Atua principalmente nos seguintes temas: epidemiologia, odontologia geriátrica, qualidade de vida, atenção primária à saúde e avaliação em saúde. Em primeiro lugar, obrigado pela disponibilidade em conversar conosco hoje. Então, professor, o senhor que foi diretor do CPOS de 2010 a 2018, pode contar um pouco da sua trajetória neste período? Eu fui convidado pelo professor Pantelis Varvac Rados, na época diretor da Faculdade de Odontologia, para assumir a vaga de diretor que naquele momento estava sendo deixada pela professora Dalva Padilha. A Dalva conversou um pouco com o Pantelis sobre o assunto, recomendou meu nome, o Pantelis conversou bastante comigo e entendeu que seria uma possibilidade a minha participação como diretor. A partir dali, então, eu comecei a trabalhar intensamente com algumas tarefas que me tinham sido pedidas pelo professor Pantelis. Inicialmente, começar trabalhando com a construção do regimento interno do centro de pesquisa. Era importante que passasse, então, esse regimento interno pelo conselho da unidade, porque ao longo dos seus quase 50 anos, na época, o centro ele estava sempre com diretores que tinham um caráter assim de diretor pro tempore, que a gente chama, ou em condição de interinidade, porque na verdade não tinha sido criado o regimento que sustentaria o centro e o seu modelo de gestão. Então a minha primeira tarefa foi trabalhar com isso, e ao longo desse período foram surgindo oportunidades de trabalhar em projetos de pesquisa que estavam vinculados ao programa de pós-graduação em odontologia na área de saúde bucal coletiva, e também de aumentar as relações que a Faculdade de Odontologia tinha com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério da Saúde, apoiando no desenvolvimento de projetos científicos estratégicos que eram de interesse tanto do governo estadual como do Ministério da Saúde. O CPOS sempre atuou no desenvolvimento das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. De que forma o senhor pode nos dizer que estas contribuições impactam na vida e nas condições da saúde da comunidade em geral? Bem, o centro tem como uma das suas missões apoiar, as diferentes instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde na consecução das políticas e programas de saúde. Então eu entendo que um dos papéis do centro sempre é apoiar na realização dessas tarefas, e o impacto das atividades do centro historicamente teve relacionado à realização e à execução de tarefas no campo da extensão. Então historicamente o centro atuou no Distrito Sanitário Lomba do Pinheiro com realização de ações no campo da promoção da saúde, da prevenção e da odontologia para escolares, e depois, com o tempo, também realizando pesquisas em nível estadual e nível nacional para induzir a qualificação, especialmente da odontologia da saúde bucal, na saúde da família e também dos centros de especialidades odontológicas. Então eu posso enxergar que a contribuição do centro de pesquisa na extensão teve sempre muito vinculada à questão da participação de estudantes, de técnicos administrativos e de docentes na realização de ações
de promoção da saúde e prevenção e de clínica odontológica lá no módulo para a comunidade da Lomba do Pinheiro aqui de Porto Alegre, mas depois da Política Nacional de Saúde Bucal, especialmente, também com ações de pesquisa e de avaliação de serviços no apoio a políticas e programas do governo estadual e do governo federal e também de forma muito intensa nos últimos anos, principalmente sob liderança da professora Camila, nas ações de educação continuada, usando como meio a educação à distância para cirurgiões dentistas que atuam no sistema único de saúde. Então vejo também que essa tarefa, né, de educação continuada na perspectiva da extensão e da pesquisa, ela veio assumindo uma importância muito grande no centro de pesquisa nos últimos anos e foi muito importante para impactar os cuidados que são realizados pelos profissionais que atuam no SUS e, por conseguinte, a gente espera, é claro, que de alguma forma impactar na saúde bucal da população como um todo. Então, professor, para os bolsistas de graduação, como no meu caso, e de pós-graduação, o que o CPUS tem para oferecer na perspectiva de aprendizado e na construção da vida acadêmica, na formação de um bom profissional? Eu vejo que o centro ele é muito importante para aqueles estudantes de graduação e pós-graduação em odontologia que estão perseguindo projetos no campo da saúde bucal coletiva. Então, o centro ele é um espaço para apoiar o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, para apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão e, nesse sentido, ele é complementar à formação de graduação, mas ele é central na formação de pós-graduação. Ele funciona como uma plataforma para desenvolvimento desses projetos de extensão, mas especialmente projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos pelos bolsistas de iniciação, pelos alunos de mestrado e doutorado. Então isso é como a estrutura que apoia o desenvolvimento dessas atividades de extensão e pesquisa. Então ela assume esse papel quase que como um laboratório. Então eu gosto de fazer analogia de que na área de materiais odontológicos ou na área de patologia bucal nós temos laboratórios onde tem equipamentos para a realização de experimentos. No Centro de Pesquisas em Odontologia Social nós temos o Laboratório da Saúde Bucal Coletiva e ele funciona como esse espaço para apoiar o desenvolvimento de todas essas atividades, tanto em nível de graduação como em nível de pós-graduação. Então, no artigo Incidência de preditores de edenturismo em idosos no sul do Brasil, se faz algumas considerações que a perda de dentes ela impacta na vida ativa e saudável desses pacientes idosos. E na prática, como que essas pesquisas vêm servindo aos gestores e profissionais de saúde para que se possa ter uma melhoria na qualidade de vida, na melhoria na atenção bucal à saúde desse idoso? Eu creio que é importante sempre porque situa a saúde bucal na saúde como um todo. A gente tem sempre que pensar, por exemplo, na perspectiva da saúde da família, que tudo que a gente faz em saúde bucal tem uma relação à saúde como um todo. Eu gosto de falar até que essa separação é uma separação que vem provavelmente mesmo da própria universidade, porque para pessoas é uma separação que não existe. Então, quando a gente olha para os resultados desse tipo de pesquisa, o que a gente é capaz de dizer é que, sim, questões de saúde bucal são muito importantes para a saúde como um todo e que devem ser vistas tanto pelos profissionais de saúde bucal como os profissionais da área de medicina, de enfermagem, de nutrição, como algo relevante. Então, para mim, é uma informação importante para promover essa integração entre as diferentes áreas da saúde e que para todos consigam, de alguma forma, se ver e ver que o que está se fazendo nessas diferentes áreas é algo importante, algo relevante que merece ser considerado. Porque, de alguma forma, vai ter um impacto na saúde das pessoas. Então, é muito dessa forma que eu vejo. E cada vez mais eu vejo que é importante como uma informação, como uma evidência que sustenta a importância de a gente integrar as diferentes áreas da saúde quando a gente está cuidando das pessoas, especialmente das pessoas idosas. Então, na sua opinião, quais os desafios que ainda devem ser superados pelos gestores públicos na atenção à saúde bucal do idoso? Eu vejo que a principal
principal tarefa que fica para quem trabalha com saúde do idoso é a tarefa da integração. Mas para além disso, para além da importância de se integrar as diferentes áreas da saúde para se produzir integralidade, na nossa área especificamente, eu vejo que a gente precisa ainda avançar muito na oferta de cuidados e na forma como a gente está educando os profissionais do futuro, os profissionais que estão saindo aí para trabalhar com as pessoas idosas. Então, cabe a nós, na universidade, trazer a importância dos cuidados da pessoa idosa, os desafios que isso representa, as peculiaridades dessa etapa da vida. Então, sempre é muito importante trabalhar com o aluno de graduação e com o aluno de pós, as peculiaridades do envelhecimento e como essas peculiaridades devem ser levadas em conta quando a gente está pensando no cuidado de pessoas idosas. Isso, de fato, para mim é muito importante e, de certa forma, eu penso que é algo que fica e que é algo que a gente tem que sempre estar reforçando. Professor, quais as lacunas ainda precisam ser exploradas na pesquisa sobre este tema? De novo, eu vejo que há muita coisa para ser feita, mas se eu fosse pensar especificamente numa área que precisa ser reforçada, eu pensaria no campo da implementação. Ou seja, como fazer a evidência que a gente dispõe hoje ser aplicada pelos clínicos no cuidado cotidiano do paciente idoso. É um grande desafio para nós, porque tradicionalmente a educação odontológica está muito focada na produção do procedimento e está muito focada, a gente pode dizer assim, nas habilidades manuais. Mas quando a gente pensa na pessoa idosa, a gente tem uma série de comprometimentos sistêmicos que são importantes para o planejamento dos cuidados. Nesse sentido, com certeza, o que eu vejo que é relevante é como integrar essas diferentes áreas e como ir, para além disso, para a inclusão da evidência na produção desse cuidado. E eu vejo que é fundamental pensar em estratégias, como estratégias de implementação, para a gente entender, por exemplo, quais são as barreiras que as dentistas enfrentam na implementação dessa evidência no planejamento dos cuidados odontológicos no cotidiano do seu trabalho. Então, certamente, para mim, uma área que me estimula hoje, quando eu penso em cuidado das pessoas idosas e cuidados odontológicos para as pessoas idosas, é olhar para as barreiras e para os facilitadores da implementação e da realização de uma prática odontológica baseada em evidência, com certeza. No artigo A Prevalência de Abusos Idosos na Região Metropolitana de Porto Alegre, entende-se que os profissionais de odontologia eles estão em posição ideal para ter a percepção de quando esse idoso sofreu o abuso físico. Então, sendo assim, nós gostaríamos de entender qual o papel do cirurgião dentista na identificação e na notificação de possíveis lesões e quais as implicações legais para o cirurgião dentista em caso de omissão dessa notificação. Eu entendo que quando fizemos esse artigo, alguns anos atrás, quando fizemos a análise dos dados e quando redigimos esse artigo, o que nos importava mais do que qualquer outra coisa era trazer um alerta sobre a questão do abuso, da violência física, da negligência contra a pessoa idosa. Quando a gente pensa, por exemplo, em violência física, a gente pensa muito na criança, na mulher, mas também é muito comum na pessoa idosa. Então, era um artigo quase que como um artigo para ressaltar a importância do profissional com esse olhar, porque muitas vezes ele pode receber na sua clínica um paciente que vem com um dente quebrado, com uma laceração do lábio, e que pode parecer simplesmente uma queda. Mas o profissional tem que estar atento, né? Será que foi de fato só uma queda ou será que há um histórico de abuso, de violência, de negligência? Então esse olhar, ele tem que ser um olhar atento, porque muitas vezes é no nosso consultório, na nossa clínica, no nosso serviço, que esse tipo de situação vai ser identificado. E aí, quando a gente fez esse artigo, era muito nesse sentido. Então, para que nós, dentistas,
tenhamos esse olhar atento e para que nós, então, tomemos as medidas que são necessárias para proteger essas pessoas. Muito obrigada, professor Fernando, pela colaboração aqui no nosso canal. Muito obrigada a você que assistiu essa entrevista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Obrigada!